Você sabia que semear no solo errado pode aumentar os problemas para aqueles que recebem a sua semente? Olá, amados, graça e paz no Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fernando Alencar e este é o segundo desafio de 31 dias com o pastor Mike Murdock. Estamos lendo o livro 31 razões por que as pessoas não recebem a sua colheita financeira. Capítulo 23. Muitos desconhecem a diferença entre solo bom e solo ruim. A qualidade do solo afeta a semente. Por isso, Jesus nunca investiu tempo em debater com os fariseus. Ele era o Filho de Deus e ele sabia disso. Era deles a responsabilidade de discernir isso. Ele sabia que eles eram insensatos e cegos. Mateus 23, 17. Contudo, ele tomou tempo para ir à casa de Zaqueu, o coletor de impostos. Você vê, ele discerniu o solo digno de sua atenção e tempo. 2 ladrões foram crucificados ao lado de Cristo. Um recebeu misericórdia, outro não. Por quê? O ladrão que acreditou na divindade de Jesus estendeu-se. Jesus respondeu. Ambos os ladrões tinham necessidades. Ambos precisavam do milagre da salvação. Mas Jesus tomou tempo para responder àquele que se estendeu, o solo bom. Jesus ensinou sobre a importância de se observar a qualidade do solo. Ouçam! Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras, enfim, caíram em boa terra, e deram fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Marcos 4, 3 a 8. Recuse depositar sua semente no solo de um não ofertante. Meu apreciado amigo Mac Timberlake ensinou-me isto. Suponha que você tenha um genro que necessita de ajuda financeira. O que você faz? Você lhe envia dinheiro ou fornece-lhe uma oportunidade para fazê-lo? Há uma grande diferença. Uma senhora aproximou-se de mim certa noite após uma reunião e discutiu sua situação difícil comigo. Seu genro e filha estavam com ela por várias semanas. Eu sinto tanto por eles. Eles estão desempregados. Eles precisam de dinheiro. Eles estão realmente passando por uma grande provação financeira nesta época, disse ela chorosa. Então, o que ele faz o dia todo em sua casa? Bem, geralmente eles dormem até 10 horas ou mais. Depois eles assistem televisão. Eles estão esperando que portas se abram, ela explicou. Sua filha prepara sua refeição enquanto você está no trabalho todo dia? Eu perguntei. Oh, não. Ela não gosta de cozinhar. Seu genro lava seus pratos, limpa sua casa ou lava seu carro, corta a grama enquanto você está indo trabalhar nestes dias? Bem, ele está um pouco deprimido agora. Ele realmente não tem desejo de trabalhar e eu odeio pedir-lhe alguma coisa, foi sua resposta. Mostrei-lhe nas Escrituras os mandamentos que Paulo escreveu para a igreja em Tessalônica. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Segundo aos Tessalonicenses 3:11. O apóstolo Paulo nos instruiu a evitarmos ter qualquer camaradagem com aqueles que se recusam a ser produtivos. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Segundo aos Tessalonicenses 3:14. Agora, uma pessoa preguiçosa não é necessariamente seu inimigo, mas sua improdutividade deve ser notada, confrontada, advertida e punida. Segundo aos Tessalonicenses 3:15. Esse é um solo improdutivo. Recuse semear sua semente em uma igreja que é contra a bênção financeira. Por que eu apoiaria algum ministério que está em rebelião direta contra as leis de provisão de acordo com as Escrituras? Recuse semear sua semente em alguém que se recusa a trabalhar quando as portas se abrem. Bem, Mike, eu estou desempregado. Bem, você pode querer definir isso um pouco diferentemente, uma vez que Deus tem apenas prometido abençoar todo o trabalho de tuas mãos. Deuteronômio 28:12.
Veja, você pode achar emprego. Qualquer pessoa pode achar qualquer espécie de trabalho. Pode não pagar $40 a hora no começo. Pode não ser a coisa mais fácil que você já fez. Porém, o trabalho está em todos os lugares que você olhar na vida. Recuse semear na vida de alguém que é incapaz de receber ensino. Eu realmente preciso de ajuda. Não podemos pagar nossas contas. Você poderia nos ajudar desta vez? Disse um dos meus parentes bastante corajosamente certo dia. Vamos sentar. Eu quero rever suas finanças com você, eu respondi. Dê-me uma lista do que você deve. Mostre-me o que você está fazendo para ganhar dinheiro. Eu vou lhe dar alguns conselhos e, se você seguir estes conselhos, vou considerar investir em você. Ele não tinha tempo. Pense a respeito disso. Ele não tinha desejo suficiente pela prosperidade para simplesmente me fornecer uma lista de suas contas e entrar em uma sessão de aconselhamento comigo. Ele estava desqualificado para receber qualquer semente. Isso é solo ruim. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Provérbios 13, 18. Procure continuamente pelo solo bom. Agora, há muitas pessoas que estão próximas a você que são solo bom. Centenas de ministros merecem a semeadura de sua melhor semente. Olhe ao seu redor, avalie, observe aqueles que são produtivos. Boaz fez isso quando ele viu Ruth. Ele instruiu os servos para que tornassem mais fácil para ela conseguir ajuntar a sua colheita. Mãos cheias de propósito. Eu amo semear em ministérios jovens. Você vê? Eles estão esvaziando suas vidas do Evangelho. Alguns deixaram bons empregos e promessas de fortuna para ajudar vidas quebradas a se tornarem curadas. Eles ainda não têm as recompensas de um esforço inicial. Grandes reputações ainda não foram estabelecidas. Eu creio que isso produz grande fruto. Eu amo enviar dinheiro para ministros que estão espalhando este evangelho de provisão e prosperidade. Eu conheço sua batalha. Eles são desprezados pelo mundo, mal interpretados pela igreja e combatidos por aqueles que não entendem a mensagem de prosperidade. Assim, eu quero prover-lhes semente para manter esta mensagem de colheita sobrenatural acessível aos feridos. Meus amados, se esta mensagem tem edificado a sua vida, gostaria de pedir-lhe um favor. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas cujo coração está aberto para ouvir esta mensagem. No momento em que você deposita sua semente em um solo fértil, ela pode multiplicar-se trazendo bênçãos para muitas pessoas, inclusive você. E por falar em solo fértil, caso deseje associar-se ao nosso ministério, envie a sua oferta para o nosso Pix 85999595787. Esta chave Pix é também o meu celular pessoal e o meu WhatsApp de contato. Eu amo semear em ministérios provados. Eles têm combatido o bom combate. Eles têm guardado a fé. Eles têm resistido. A resistência deve ser honrada. Mike, toda vez que eu planto uma semente em seu ministério, alguma coisa acontece no meu ministério, explicou o ministro recentemente. Bem, eu de fato apreciei essa declaração, mas me sentia embaraçado. Ele continuou. Mike, realmente há diferença quando eu planto semente em solo bom. Parece que minha colheita vem mais depressa, com grande excelência, e eu sinto paz sobre o semear de minha semente. Semeie a semente naqueles que têm ajudado você. Semeie a semente naqueles que têm lhe dado conselhos sábios e correção. Semeie a semente na vida daqueles que se mantiveram leais e fiéis. Semeie a semente naqueles que estão desejosos de trabalhar arduamente e esvaziar suas vidas pela causa do Evangelho. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6, 9. Muitos não estão escolhendo cuidadosamente o solo onde eles semeiam sua semente. Esta é uma das razões porque eles nunca ceifarão o retorno centuplicado que Deus gostaria que eles experimentassem. Dentro de instantes oraremos com o pastor Mike Murdock. E enquanto você prepara o seu espírito, vamos meditar sobre a palavra que acabamos de receber. Eu convido você neste instante a prestar atenção de um modo muito especial ao que eu vou lhe falar. Você sabia que é possível que a sua semente, depositada no solo errado, traga maldição e destruição para este solo?
Vamos ler o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Vamos examinar esta palavra. O contexto no qual está inserida esta passagem fala a respeito de pessoas que foram abençoadas por Deus, cuja ação do seu Espírito levou essas pessoas ao arrependimento, depositando as sementes da palavra em seus corações. Veja que a passagem é bem expressa com relação a isso, porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, a chuva vem de onde? Vem do alto. Fica claro então aqui que o autor se refere a ação graciosa de Deus para com todos os homens. Mas a partir daí, ele fala o seguinte, que essa terra que recebe a chuva continuamente e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção. Veja, agora ela é lavrada. Antes ela apenas recebe a chuva, mas agora ela é lavrada. Então, há duas classes de bênçãos vindo sobre essas pessoas. A graça comum, que alcança todas as pessoas, e aquela ação específica no sentido de abençoar através da pregação da palavra. E nós sabemos que esta não é a única semente que Deus providencia para a nossa vida. Note que essas pessoas que recebem tanto a graça comum como a bênção específica, produz fruto, ela é abençoada. Isso acontece, por exemplo, quando você ministra qualquer porção da palavra a alguém. Não é somente a palavra com relação ao perdão para os pecados, mas também, por exemplo, se você vai até uma pessoa que está oprimida por espíritos de pobreza, prega a palavra sobre libertação financeira para ela, e ela recebe, ela é abençoada. Contudo, vamos ver o que acontece quando isso não ocorre. O versículo 8 diz: Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Ou seja, o contrário também é verdadeiro. Se essa pessoa que recebe tanto a palavra do perdão como a palavra da libertação, seja ela qual for, se essa pessoa rejeita a palavra, eu lamento dizer, mas essa pessoa é reprovada e está muito próxima da maldição, e se continuar assim, o seu fim será a destruição, é o que diz a palavra. Lembre-se deste princípio. Quando uma semente santa é plantada em um terreno que produz espinhos e abrolhos, não somente a semente se perde, como também o terreno é reprovado. Isso tem a ver com todas as sementes que Deus colocou na sua mão. Não é verdade que a sua colheita vem dos céus? Então você pegaria da sua colheita e a usaria como semente para abençoar a vida de alguém que fará mau uso dessa semente? O que você acha que vai acontecer a todos aqueles que se beneficiarem dessa semente, cuja destinação foi dada por você? Na verdade, este é um princípio eterno. Se não, vejamos. Você crê que o próprio Jesus foi a semente que o Pai lançou sobre a terra para produzir multidões de filhos? Foi justamente isto que Jesus ensinou quando falou que era a semente de trigo que caía na terra para produzir muito fruto. Mas veja, quando Jesus foi apresentado no templo, o que foi que falou Simeão a respeito de Jesus? Ele disse: Esse menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. E é justamente isto que Paulo fala na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 16, onde ele diz que por meio de nós manifesta-se em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. E ele diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, ou seja, para os que se perdem, nós somos certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, para os que se salvam, cheiro de vida para a vida. O que quer dizer? Quando você planta a semente do conhecimento de Cristo, no solo bom, isso produz salvação. Quando você planta a semente de Cristo no solo ruim, isso produz morte, maldição. Isso acontece com todas as sementes que descem do Pai das Luzes. Se você tem uma colheita, seja ela a palavra da salvação, seja ela o resultado de uma palavra que foi proferida pela boca do Senhor, tudo isso é chuva que vem do alto. Tudo isso é semente que é plantada através de homens escolhidos e enviados por Deus. Se a terra que recebe produz fruto, é abençoada.
Se ela não o produz, pelo contrário, produz espinhos, é reprovada. Perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Muita sabedoria quando você for plantar a sua semente. Vamos orar. Pai, onde devo semear? Revela-me o solo que produzirá. Mostra-me, eu não vou desperdiçar minha semente em solo improdutivo. Em o nome de Jesus. Amém.